Olá, alunos do sexto ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, explicando as questões da semana 4 do nosso PET 7, ok? Bom, o nosso tema, o Islã e a sua expansão. Então, essa semana o tema dá continuidade à semana passada, que fala um pouquinho sobre o surgimento dessa religião, que é seguramente uma das maiores religiões do mundo e que exerce a sua influência muito fortemente, especialmente nos povos do Oriente, mas que cada vez mais está presente no cotidiano do Ocidente e nem sempre, infelizmente, através das coisas boas. Então, como sempre, aqui tem um texto, vocês devem ler esse texto. É um texto que vai falar um pouquinho sobre o contexto do surgimento, do islamismo, a questão do território da Arábia Saudita, que é um território formado essencialmente por desertos, com pequenos oásis, onde as cidades são construídas ao redor. Vai falar um pouquinho sobre como era a vida dos povos que ali viviam, as suas crenças, as suas religiões antes do islamismo, o contato que essas pessoas tiveram com o Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente, essa troca de influências e como ali nesse contexto, então, se desenvolve essa nova religião que atualmente se encontra espalhada por todo o mundo, mas com concentração especial ali no Oriente, ok? Então leiam o texto para vocês ficarem mais por dentro desse conceito. Agora vamos aqui para as atividades, e essas atividades exigirão que vocês façam alguma pesquisa na internet para conseguir entender melhor esses conceitos, porque o texto em si é curtinho, então ele não fala sobre tudo. Então vamos lá, a primeira. A cidade do profeta foi uma cidade árabe que abrigou Maomé quando ele fugia de seus perseguidores. Qual o nome desta cidade? Qual a importância política e religiosa desta cidade para os árabes? Como se chama o santuário que existe nessa cidade? Ela já existia antes de Maomé? Então vamos lá. Bom, o surgimento do islamismo, como o surgimento de quase todas as religiões, não foi pacífico. E as pessoas que já ali viviam, que tinham as suas próprias crenças, não viram com bons olhos. Então, inicialmente, eles sofreram muita perseguição, a ponto de saírem da cidade de Meca e foram se abrigar numa outra cidade, onde ali eles conseguiram se organizar, estruturaram a religião, criaram templos, e foi nesta cidade que então o islamismo vai adquirir os seus contornos. Então é desta cidade que essa questão quer saber. Então, se vocês pesquisarem sobre a história do islamismo, vocês vão achar, não tem dificuldade nenhuma. Esta cidade existe ainda hoje, lá tem um templo maravilhoso, grandiosíssimo, que faz referência a todo esse processo histórico. Então, é só vocês pesquisarem sobre isso, ok? Atividade 2. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler cada uma dessas frases e vai colocar aqui na frente se é verdadeiro ou se é falso. Por exemplo, o islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, que acredita em um único Deus, porque prega a existência de um único Deus, no caso, Alá. Então, essa afirmação, ela é verdadeira ou ela é falsa? Se você achar que é verdadeira, você coloca um V. Se você achar que é falsa, coloca um F. E assim, para cada uma dessas frases, ok? Agora vamos aqui para a atividade 3. Tem aqui um pequeno trecho, o islamismo hoje, e eu destaquei 2 pontos importantes. Olha só. Atualmente, o islamismo agrupa mais de 1,5 bilhão de fiéis no mundo todo. É muita gente. Se pararmos para pensar que a população mundial não chega a 8 bilhões de seres humanos, pensar que 1,5 bilhão dessas pessoas é de uma única religião, então isso é muita gente. Então, leiam esse texto aqui, tá bom? Depois, aqui no finalzinho, uma informação interessante, Eu até não vou ler daqui não, vou ler daqui. Olha só. Mesmo não sendo predominante, o Islã tem muitos seguidores na China,
na Rússia, na Índia, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e também, olha onde? No Brasil. Isso significa que milhões de pessoas nesses países, mesmo não sendo árabes, que vivem no Egito, são cristãos. Portanto, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Então, árabe faz referência à etnia, de onde veio aquele povo. Já muçulmano, a crença que eles adotaram, ok? Então, a partir desse texto que vocês devem ler, vem aqui as seguintes perguntas. O Islã é a religião predominante na maioria dos países do Oriente Médio, exceto em qual país? Isso aqui está no texto. Vocês vão ver que em todo o Oriente Médio o islamismo é bastante comum, menos em um país onde há predominância de uma outra religião. Então, é só ler o texto que está dizendo qual é. B. Em qual continente a religião é mais professada? Será que o islamismo é mais professado na África? É mais professado na América, na Europa, na Ásia? Então, ao ler o texto, vocês vão ver que tem um continente em específico onde ele é mais professado. C. Em quais outros países o Islã tem muitos seguidores? Não tem segredo, acabei de ler, está lá no texto. D. Há cristãos que vivem no continente africano, o que significa dizer que nem todo árabe é muçulmano. Então, acabei de explicar e também está aqui no finalzinho do texto, ok? Atividade 4. Bom, agora vocês vão ter que fazer uma pesquisa na internet. Pesquise e escreva o significado de Kaaba, Alcorão e Jihad. Então, essas 3 palavras são palavras que têm significados profundos dentro da cultura e da religiosidade islâmica, mas não tem segredo. É só vocês pesquisarem na internet o que é Kaaba, o que é Alcorão e o que é Jihad, que vocês vão achar com facilidade. Vamos para 5, que são muitas perguntas. Atualmente há no mundo cerca de 1,5 bilhão de adeptos do islamismo. Essa religião é seguida pela maioria da população de vários países da Ásia e da África e tem fiéis por todo o planeta, inclusive no Brasil. Nos últimos tempos, muitas referências são feitas ao islamismo nos meios de comunicação. Isso ocorre principalmente em função dos conflitos armados no Oriente Médio, onde essa religião tem forte presença. A ligação entre islamismo e conflitos, porém, contribuiu para uma visão equivocada dessa religião. A maioria dos islâmicos condena o uso da violência, pregando a coexistência pacífica entre os povos. Pesquise e escreva sobre o significado da palavra Islã e quais são os fundamentos do islamismo. Então, essa questão é muito interessante. Nós aqui no Ocidente fazemos uma associação muito negativa do islamismo, como se o islamismo fosse a religião do homem-bomba, do terrorista. E não é bem verdade. A imensa maioria das pessoas que são dessa religião, elas não pregam a violência, elas pregam a paz, elas pregam a fraternidade. Mas existem grupos ali dentro que têm sim uma visão extremista e esses grupos fazem muito barulho, causam muita confusão no mundo. Mas é preciso ter este cuidado. Nem todo islâmico é um terrorista em potencial, ok? E aí, a atividade pede para você pesquisar o que significa a palavra Islã, é uma palavra que tem um significado, e quais são os fundamentos do islamismo, quais são os princípios básicos dessa religião. Então é só jogar no Google, não tem segredo, vocês já acham isso. E por fim, a última, a 6. Com a morte de Maomé em 632, o Estado muçulmano passou a ser governado por califas, sucessores do profeta. Dessa forma, começaram a aparecer desacordos entre grupos muçulmanos, sendo os principais os sunitas e os xiitas. Descreva as principais diferenças entre eles. Isso é um assunto muito importante. Depois que Maomé morre em 632 d.C., há toda uma disputa pela sucessão. Quem iria representar o povo, quem iria governar após a morte do Maomé. E com isso houve uma divisão entre as pessoas. Alguns
diziam que deviam seguir por este caminho, outros deviam seguir por este caminho. Esses dois grupos ficaram conhecidos, um como os sunitas e outro como os xiitas. Essa diferença existe até hoje e causa muita tensão, inclusive entre esses grupos. Então vocês devem fazer uma pesquisa na internet sobre o que quem são os sunitas, quem são os xiitas e quais as diferenças entre esses dois grupos, ok? São essas as atividades, encerramos aqui o PET 7. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chamem, estou aqui para ajudá-los. Um abraço e até a próxima.